E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à anatomia, essa playlist completa de vários vídeos que estamos fazendo aqui para você gratuitamente. Então galera, eu convido você a se inscrever aí no canal, é muito simples, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho aí ó, que está embaixo do vídeo, clique em inscrever-se aqui. Clicando, você já está inscrito e participando da nossa comunidade no YouTube. Lembrando que você inscrito de segunda a sexta sempre vai receber novos vídeos referente à área da saúde, anatomia, fisiologia, enfim, todos os conteúdos. E vamos ao que interessa, né, galera? Hoje vamos falar sobre anatomia do sistema arterial. Isso mesmo, vamos falar das artérias do nosso corpo. Claro, galera, nós vamos falar aqui os principais, né? Não tem como a gente falar até de capilares, a gente tem que falar primeiro das artérias, as principais do nosso corpo, que vai nos ajudar tanto na parte fisiológica, como também nessa parte da anatomia. Então vamos lá, galera. Primeiro a gente tem que saber a estrutura de uma artéria. A estrutura de uma artéria, como a gente vê aqui na tela, é simples. A gente vê que ela possui uma túnica íntima, uma média e uma adventícia, com presença de tecido conjuntivo ali. Isso forma o arcabouço, o que sustenta a parede arterial. Lembrando, galera, que como a gente vai ver daqui a pouco, muitas pessoas acham assim, porque uma artéria tem um nome diferente, é porque ela é separada de um conjunto, não, ou ela é um ponto separado do resto. O que eu quero que você entenda é que as artérias elas são contínuas, ou seja, não existe um ponto de terminar e depois começar outra. Não, galera, aqui saiu do coração, se espalhou para o corpo todo. Tranquilo? Ela vai continuamente, vai para todo o corpo. E posteriormente vai voltar para o coração por meio das veias. Tranquilo? Então é isso que a gente tem que saber. O sistema arterial, ele é todo ramificado, ele é todo contínuo, ele está ali se continuando pelo corpo todo para levar o sangue a cada pedacinho do nosso organismo. Então vamos começar agora a estudar cada uma dessas artérias. Galera, quando a gente fala de artéria, a gente tem que começar falando da mestra, né? A principal artéria, que é a chamada aorta. Essa aorta, ela sai direto lá do nosso coração. Ela tem a sua formação direta ali com conexão ao ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo bombeou aquele sangue para o corpo, já sai por essa aorta. E ela possui porções e vários ramos importantes que a gente vai ver. Então, quais seriam essas porções da aorta? Primeiro, a gente tem que saber que a aorta vai ter a sua forma ascendente, né? Que é logo quando sai desse ventrículo esquerdo, esse sangue ela pega essa aorta ascendente. Depois dessa aorta ascendente, ela forma o que a gente chama de arco da aorta ou cajado aórtico, que faz essa voltinha ali e sai algumas artérias que a gente vai falar daqui a pouco. Depois desse arco da aorta, ele vai descender, e aí a gente chama de aorta descendente. E essa aorta descendente, galera, a gente tem que saber que ela tem uma porção torácica, ou seja, que fica na porção do tórax, e uma porção que é abdominal, que fica na região do abdômen. E o que separa? Qual é o marco limite entre a aorta torácica e a abdominal? É o diafragma. Então, a gente tem a aorta descendente torácica, passou pelo diafragma, já não é mais a torácica, é a aorta abdominal. Então, galerinha, a gente falou aí, né, as partes dessa aorta. A ascendente, que já sai ali direto com a conexão com o ventrículo esquerdo, o arco dessa aorta, que sai alguns vasos que a gente vai falar agora, depois a descendente, que pode ser torácica, e também a abdominal. O que separa a aorta torácica e abdominal, a gente falou que é o diafragma. Tranquilo? Então vamos falar de cada um dos ramos que sai dessa nossa aorta. Galera, primeiro, saiu ali do coração, o sangue foi bombeado pelo ventrículo esquerdo. Ele subiu pela aorta ascendente, foi para o arco dessa aorta que a gente vê aqui. E aí já sai alguns ramos que vão irrigar
toda essa porção de cabeça e pescoço, que a gente observa que será, primeiro, a gente encontra o tronco braquiocefálico, e esse tronco braquiocefálico, mais acima, eles vão se dividir ainda em carótida comum direita e a subclávia direita. Tranquilo? Então, primeiro ramo ali desse arco aórtico é o tronco braquiocefálico, que mais acima vai se bifurcar ali em artéria carótida comum direita, né, no caso, e a subclávia direita. Mas, seguindo agora, né, após esse tronco braquiocefálico, nós vamos encontrar a nossa artéria subclávia esquerda e a carótida comum esquerda. E galera, já que a gente falou dessa presença da carótida comum, da subclávia, vamos ver os seus ramos. Primeiro a subclávia, lembrando que ambos, lado direito e esquerdo, os ramos que saem de ambas são iguais. Então vamos ter como referência essa da imagem. A gente está vendo aqui, né, essa nossa artéria subclávia, e dela vai sair alguns ramos importantes que eu quero destacar para você, como a artéria vertebral, que vai estar aí sendo importante para a irrigação. Também vamos encontrar o tronco tireocervical, outro tronco costocervical e ainda essa parte da artéria torácica interna. Então nós temos esses ramos saindo dessa artéria subclávia. Lembrando que em ambos, né, os lados são iguais os ramos que vão sair aí. Tranquilo? Agora, a gente falou da subclávia, só que a gente tem ainda a carótida. Lembra que a gente falou a carótida comum? A carótida comum, a única diferença, a comum direita sai do tronco braquiocefálico e a esquerda sai direto desse arco da nossa aorta. Então, galera, lembre-se, a gente vai ter alguns ramos que saem dessa carótida, essa carótida comum. O que vai acontecer? Primeiro, ela vai se dividir, ela vai se bifurcar em carótida, que vai ser esquerda, né, que a gente falou ali que seria, ou melhor, externa. Ela vai se dividir em externa e interna. Então, lembre-se, nós temos aqui a carótida comum. Ela vai se bifurcar em externa e interna. A externa sai alguns ramos, como a gente vê aqui. Vamos ter aí os ramos, principalmente da artéria tiroidiana superior. Vamos ter a faringe ascendente, a lingual, a facial e ainda mais ramos acima, ainda como a maxilar, aí a temporal, o occipital. Então são vários ramos aqui. A gente vê que realmente são vários ramos aí que saem direto dessa carótida, que é aí no caso a externa, que irriga principalmente a porção mais aí de estruturas presentes no nosso pescoço e nessa região da face. Então, galera, lembre-se, quando a gente fala da carótida comum, ela vai se bifurcar em carótida externa e interna. A externa a gente viu seus ramos aqui. E a interna, o que vai acontecer? Bom, essa carótida interna, ela vai ascender, lisa mesmo, ascende ali e vai participar lá da irrigação do nosso sistema nervoso central, através do polígono de Willis. A gente vê melhor essa irrigação já lá na parte de neuroanatomia. Tranquilo? Vamos deixar essa parte de sistema nervoso central para neuroanatomia, que é muito mais específico. O resto a gente vai falar tudo aqui. Tranquilo? Então, galera, a gente viu que até ali esse arco da aorta, né? A gente viu o que é a subclávia, né? Os ramos que saem dela, e vimos a carótida comum, que se divide em externa, com seus ramos, e a interna, que ascende até a região ali mais central, onde forma aquele polígono de Willis. Então, galera, a gente falou aí desse arco, né? Falamos da aorta ascendente, do arco da aorta, com o seu tronco braquiocefálico, com a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. Lembrando que da braquiocefálica, né, esse tronco braquiocefálico, vai sair aí também a carótida comum direita e a subclávia direita. Agora, continuando o trajeto, vamos ter a aorta descendente, e aí ela já é chamada de torácica. E ali saem alguns ramos importantes, como os ramos bronquiais, que é meio sugestivo. O que você acha que vai irrigar essa artéria bronquial? Os brônquios, né? Vai ter essa participação, e ali também estruturas adjacentes a esses brônquios,
Também vamos ter aí a artéria esofágica, que vai estar irrigando quem que você acha? O esôfago. E ainda vamos ter artérias intercostais, que vão chegar ali irrigando as porções importantes, né, da nossa caixa torácica, desde músculos e outras estruturas. E continuando o trajeto, né, falamos aí da aorta torácica, chega ali no nosso diafragma, essa aorta torácica atravessa esse diafragma e a partir do momento que ela atravessa o diafragma, ela já não é mais a aorta torácica, ela é a aorta abdominal. E aqui, galera, eu chamo sua atenção porque sai vários ramos e são importantes. O primeiro que sai aí vai ser as artérias frênicas inferiores. Essas artérias frênicas inferiores são importantes principalmente para irrigar o próprio diafragma. Beleza? Então a primeira que sai dessa aorta abdominal vai ser essa artéria frênica inferior. Aí, logo abaixo dessa frênica inferior, vai ter um tronco, que a gente chama de tronco celíaco. Esse tronco celíaco, ele vai soltar ali 3 artérias principais. Essas 3 artérias seria quem? Seria, como a gente vê nessa imagem, a nossa gástrica esquerda, a artéria gástrica esquerda, a hepática comum e também a presença da nossa artéria esplênica. Então, são 3 ramos que saem desse tronco celíaco. Beleza? Então, a partir depois, claro, vai ter outros ramos que saem dessas artérias que vão ser importantes. Mas o principal a se destacar seria esse tronco celíaco com essas 3 artérias saindo direto da nossa aorta abdominal. Logo abaixo desse tronco aí que a gente está vendo, galera, a gente vai ter, né, tronco celíaco, a gente vai ter as artérias renais. Vamos ter as artérias renais dos 2 lados, ou seja, a renal direita e esquerda. E ainda vamos ter, galera, mais abaixo, a artéria mesentérica superior. Aqui eu chamo sua atenção porque essa artéria mesentérica superior, ela acaba irrigando aí praticamente quase todas as vísceras que estão ali no nosso abdômen. E aí a gente começa a ver os ramos que saem dela. Como essa artéria primeira aí que sai, essa artéria pancreato-duodenal, né, que seria inferior no caso. Vamos ter a cólica média, a cólica direita, a ileocólica, todas elas saindo aí diretamente dessa artéria que a gente falou, a mesentérica superior, que sai da onde? Da nossa aorta abdominal. Tranquilo? Então a gente vai ter essas artérias e ainda as artérias jejunais e leais, que vai irrigar quem? O jejuno e o íleo, que seria o nosso intestino delgado. Tranquilo, galera? Então, mesentérica superior solta quem? Artéria pancreato-duodenal inferior, cólica média, cólica direita, ileocólica e ainda jejunais e leais. Beleza? Agora, mais inferior ainda na nossa aorta abdominal, nós temos essa mesentérica agora inferior. Tem a superior, que a gente acabou de falar, e a mesentérica inferior. Essa mesentérica inferior também soltam ramos importantes. E quais ramos seriam esses? Olha aí na tela, nós temos aí a cólica esquerda, temos as sigmoides e a retal superior. Tranquilo? Então, essas aí seriam ramos da mesentérica inferior, que é ramo direto da nossa aorta abdominal. E ainda temos as artérias gonadais, ou que no homem seria a artéria testicular e na mulher a artéria ovárica. Então, galera, aqui a gente falou de quê? Falamos dos ramos que saem da nossa aorta abdominal. Agora, chegando ali nessa porção final dessa aorta abdominal, ela vai se ramificar. Se ramificar em quê? Em artérias ilíacas comuns. Em 2, né? A direita e a esquerda. Então, posteriormente, no finalzinho da nossa aorta abdominal, ela vai se bifurcar em ilíaca comum direita e esquerda. E posteriormente ainda, essa nossa ilíaca comum direita e esquerda, ela se divide ainda em uma ilíaca que vai ser mais externa e uma que vai ser interna. Cada uma delas vai ter os seus ramos e vamos ver isso agora.
Galerinha, quando a gente fala, né, dessa divisão da ilíaca externa, né, que vai mais externa, obviamente, e a interna, essa ilíaca interna também é chamada de hipogástrica, ela vai irrigar principalmente os componentes que estão ali na nossa pelve, né, as vísceras pélvicas, né, e a gente pode citar, por exemplo, os ramos, como a gente vê aqui na tela, a ilho lombar. Podemos ver a glútea superior e inferior, a artéria pudenda, também a obturatória, sacral lateral, ainda a retal média. Então, vários ramos vão sair aí. E nesse caso tem a uterina, que no caso seria presente na mulher. O homem não tem útero, né, galera? Então, aqui saem esses ramos que vão irrigar principalmente esse arcabouço aí pélvico. Seria direto dessa nossa ilíaca interna, ou também chamada de hipogástrica. Tranquilo? E a externa, o que vai acontecer com ela? Bom, essa externa, galera, ela ainda solta alguns raminhos ali, como a circunflexa ilíaca profunda e ainda a epigástrica profunda, antes dela passar pelo ligamento inguinal e se transformar em femoral, que aí já vai ser o que? Irrigação de membro inferior das nossa coxa, perna e pé, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, galera, a gente falou do que aqui? A gente falou do central, né? Falamos aí da aorta, os seus ramos, que irriga toda essa porção do tórax, víscera, essa porção aí mais superior, com a subclávia e a carótida, que irriga a cabeça e pescoço, os seus ramos. Falta falar do que, galera? Bom, sistema nervoso central a gente vê em neuroanatomia, na playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas falta a gente falar o quê? Falta a gente falar dos membros apendiculares, superior e inferior. Braço, antebraço e mão e coxa, perna e pé. Vamos ver agora a irrigação de cada um deles, começando com membro inferior. Bom, galera, como a gente falou, nós vamos ter a irrigação do nosso membro inferior, coxa, perna e pé, a partir ali de quem, galera? Da nossa ilíaca externa. Lembra que a gente falou? A ilíaca externa, ela se caminha mais externamente, passa pelo ligamento inguinal e aí se transforma já em nossa artéria femoral. A artéria femoral, ela caminha um pouquinho, como a gente vê nessa imagem, e já se bifurca em uma superficial e uma mais profunda. A superficial, ela ainda vai se continuar. Ela se continua ali, chegando na região do nosso joelho, né, essa região mais central. Ela vai ser chamada agora de artéria poplítea. Tranquilo? Ali mais posterior. E aí, o que acontece, galera? Essa artéria poplítea, ela ainda vai caminhar um pouquinho e vai ainda se dividir em tibial anterior, que obviamente essa tibial anterior vai para a região anterior da nossa perna, e ainda nesse tronco tíbio-fibular. O tronco tíbio-fibular, ele vai soltar dois ramos, como a gente vê nessa imagem, que vai ser a tibial posterior e a artéria fibular. Então, galera, lembre-se, são três artérias que vão irrigar essa porção da nossa perna, que seria essa tibial anterior, que vai realmente para a região anterior irrigar essas porções aí, tanto de ossos, de estruturas, de músculos, e ainda esse tronco tibio-fibular que solta essa artéria tibial aí, que seria posterior, e a fibular, beleza? E claro, todos esses ramos, eles vão caminhar em direção do nosso pé, e ali vão soltar ramos, né, vão formar arcos e soltar ramos digitais que vão irrigar toda essa porção do nosso pé, artérias metatarsais no caso, e também artérias digitais que irriga a região dos nossos dedos. Então, galera, a gente viu irrigação do membro inferior, coxa, perna e pé. E ainda a gente tem a irrigação do membro superior. E como que ocorre a irrigação do nosso braço, antebraço e mão? Simples, galera. Lembra lá da artéria chamada subclávia, que sai direto aonde? No caso da esquerda. A esquerda, subclávia esquerda, sai direto da onde? Sai direto da nossa aorta, ali do nosso arco da aorta.
Então, saindo dali, né, no caso da subclávia esquerda, é bom a gente lembrar, porque a direita sai da onde? Sai direto do tronco braquiocefálico. Então, a subclávia direita sai do tronco braquiocefálico e vai irrigar o membro do lado direito. Tranquilo? Então, a irrigação dos nossos membros superiores, braço, antebraço e mão, começa da subclávia, direita e esquerda. E o que vai acontecer? Essa subclávia ela vai caminhar em direção da nossa axila, né? Região axilar ali. E exatamente nessa região, essa subclávia já não se chama subclávia, mas sim artéria axilar. Tranquilo? Chegou ali essa subclávia na região axilar, ela já se chama de artéria axilar. E ali vão sair alguns ramos que a gente vai ver agora. Então, galera, chegou aí nessa axilar, a gente vai encontrar exatamente quem? A artéria axilar. Tranquilo? E aí saem alguns ramos, como a gente observa na imagem, a artéria torácica superior, a tóraco acromial, também vamos encontrar a torácica lateral, além ainda da presença da subescapular, que vai irrigar não só essa porção aí do arcabouço, né, da região do membro do braço ali, o membro superior, mas também a porção mais lateral do nosso tórax, essa porção lateral do tórax, e também da região dos músculos do tórax e do manguito rotador, como a gente citou aí, essa presença da artéria subescapular, que vai irrigar essa porção subescapular dos músculos ali presentes também. Tranquilo? E claro, essa axilar aí, essa artéria axilar, ela vai se caminhar e o marco anatômico que vai fazer ela mudar de nome vai ser o músculo redondo maior. Quando essa axilar passa pelo nosso músculo redondo maior, ela já não se chama mais artéria axilar, mas sim artéria braquial. Tranquilo? E essa artéria vai se continuar, chega ali no nosso cotovelo, ela vai se bifurcar em duas, em artéria ulnar e radial. E claro, galera, essa ulnar e radial vai percorrer toda essa região do antebraço, irrigando aí músculos e estruturas, e chega na mão, ela vai formar os arcos superficiais e profundos, que vão soltar ramos digitais para os dedos e também para os músculos ali próximos presentes na nossa mão. Tranquilo? Então, galera, a gente viu aqui praticamente o principal das artérias que a gente podia citar. Lembrando que na neuroanatomia vamos falar da irrigação do nosso sistema nervoso central. Tranquilo? Também periférico. Agora, convido você a continuar os estudos com os próximos vídeos. E é isso, esse é um resumo que a gente faz sobre o sistema arterial. Se inscreve aí no canal, deixa seu joinha e vamos continuar os nossos estudos. Valeu!